Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa hora sagrada, horário da viração, eu vou orar com você e por você. Você que já é minha ovelha querida aqui no YouTube e você que está entrando aqui hoje pela primeira vez. Eu acredito nas coisas de Deus e nas coisas de Deus não existem coincidências, não existem obras do acaso. Você que está aqui pela primeira vez, só está aqui porque Deus tem um propósito, um plano na tua vida e Ele quer te abençoar. Você sabia disso? Por isso que Ele trouxe você aqui na maior corrente de oração do mundo. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Religião, cada um tem a sua, não é verdade? Aqui é sobre Deus. Você que está aqui pela primeira vez, eu já te oriento a você se inscrever no canal. Tá bom? É gratuito, você não paga nada. Eu vou te ensinar. Olha aí embaixo, você vai ver a palavra inscrever-se em letras vermelhas, tá vendo? Eu quero que você clique. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho ao lado, observe. Você clica também e logo depois vai aparecer a palavra todas. Você clica, pronto. Dessa forma, todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube vai enviar a oração diretamente para o seu celular, de uma forma gratuita também, tá bom? Nós temos aqui uma rotina espiritual, todos os dias, 5 da manhã, 18 horas e meia-noite. São milhões de pessoas que entram aqui todos os dias para orar, e eu tenho certeza, Deus trouxe você aqui para trazer uma mudança de cenário na sua vida. Escutem com bastante atenção, mais um dia, segundo dia da campanha da proteção contra a inveja. Eu quero que você, deixa eu só melhorar aqui o fundo, ovelha querida, o fundo musical. Deixa eu falar aqui uma coisa para você muito importante. Tem pessoas na sua casa aí, chama essas pessoas para ouvirem a oração. Ou pede para elas entrarem com o celular delas, onde elas estiverem, em outro ambiente da casa, mas peçam para elas orarem, entrarem na oração aqui agora. Reúna a tua família, ovelha querida, aqueles familiares que estão em outras cidades, parentes em outras cidades, envie também a oração quando terminar aqui. Não sai daqui agora, não sai, porque eu não quero que você perca nada. Você que Deus colocou você para trabalhar em um local, você trabalha para alguém, fale para essa pessoa da rotina espiritual. Muitas vezes, aquela pessoa a qual você trabalha está passando uma luta, uma guerra, e você vai ser um instrumento de Deus. Sabe por que eu falo isso? Muitas, não são poucas, muitas são as pessoas que dizem assim: meu bispo, eu conheci a rotina espiritual através de um funcionário, de uma funcionária que foi usado por Deus para me falar sobre a rotina espiritual e minha vida mudou. Então, não tenha vergonha. Se você trabalha com alguém, para alguém, fale para ele. Você não está falando de religião, é sobre Deus. Amém? E você também que tem funcionários, muitas vezes o seu local de trabalho, muitas vezes o seu comércio, o seu negócio está amarrado, está trancado, porque está acontecendo muita inveja. E por mais que eles tentem trabalhar, a coisa não está andando. Então ensine a eles sobre rotina espiritual. Mostre à sua equipe o que é uma rotina espiritual. Eu não vou dizer a você que vai melhorar. Eu vou te afirmar que vai mudar. Porque Deus não melhora, Deus muda. Não é verdade? Glória a Deus. Então mostre às pessoas sobre rotina espiritual. Ensine-as. E você vai ver que elas vão te agradecer muito. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, segundo dia, segunda oração da noite da campanha da proteção contra a inveja. Eu vou te mostrar na Bíblia, ovelha querida, na Bíblia, na palavra de Deus, alguém que tinha rotina espiritual, que se apegou muito com Deus, que venceu toda a inveja, mesmo sendo muito perseguido por gente invejosa. Essa pessoa que eu vou mostrar aqui na Bíblia foi perseguido, prejudicado, porque o invejoso é assim. O invejoso, ele só descansa quando ele prejudica a pessoa. O invejoso, enquanto ele não vê a pessoa se prejudicar,
o relacionamento da pessoa terminar, ou ter briga, ou a pessoa perder algo, ele não descansa, ela não descansa. Por isso que existe um salmo que diz assim, que aquele que nos guarda não dorme e nem dormita, ou seja, não dorme e nem cochila. Aquele que nos guarda é fiel. Se não fosse Deus nos guardando, ovelha querida, olha, só Deus. E a inveja existe em todos os lugares, Se eu falar para você que frequenta uma igreja, se eu falar com você que até dentro da igreja existem pessoas que invejam outras pessoas, você acredita? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Eu vou contar algo que aconteceu, uma experiência que eu tive. Nessa época eu tinha 18, 19 anos e aconteceu algo que eu nunca esqueci. Eu fazia programa de rádio nessa época, né? E era uma rádio que era mais evangélica do que secular, ou seja, ela tinha muita programação evangélica, porque os pastores alugavam, né, o horário. Então, assim, pagava o horário e alugava. Então, entrava um, aí saía, entrava outro, cada um de uma igreja, entendeu? E eu lembro que eu aluguei um horário, né, nessa rádio. E depois de mim entrava um pastor. E eu era muito novo nessa época. Eu tinha uns 19 anos, 20 anos. E eu lembro que eu tinha um carro, né? Eu já tinha um carro nessa época. E quando eu terminava o programa, já entrava outro pastor. E eu lembro, como hoje, escute isso aqui, eu estava fazendo a programação, eu lembro que já era uma programação no horário da noite. E estava lá pregando, tal. Quando terminou o meu horário, escute isso aqui, terminou o meu horário, que eu levantei e saí e fui para o meu carro. Eu vi o pastor, ninguém me contou, eu vi o pastor que entrava depois de mim, né, de outro ministério, não vou falar aqui porque não convém, não é a minha intenção, mas para você entender. Quando eu estou indo para o meu carro, e ele era já para estar lá, para pegar o horário dele, eu vi ele comentando com a pessoa que estava com ele. Eu fui chegando e ele não me viu. E eu vi ele falando assim, ó, se ele pode ter um carro desse, eu também posso. Ele não é melhor do que eu em nada. Se ele pode, eu também posso. Ovelhas, quando ele me viu, e ele viu que eu vi ele falando isso, ele ficou todo sem graça. Sabe como uma pessoa muda de cor? E você vê, estou falando de um pastor. E eu lembro que na época não era um carro, era um carro simples. Era um carro popular, como chamam, né? Um carro popular, era um carro bem simples, era um carro popular. Foi meu primeiro carro. E ele olhou e disse, se ele pode ter um desse, eu também posso. Quem é ele para ter e eu não ter? E eu lembro disso como hoje. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, até no meio de quem prega existe isso. Imagine se um pastor fala isso do outro. Imagine uma pessoa lá fora. Imagine. É isso que eu quero que você entenda. A inveja, ela existe em todos os ambientes. Se você não vigiar, se você não buscar a proteção de Deus, se você não buscar a proteção contra esse mal que a Bíblia diz que pode apodrecer até os ossos do corpo de uma pessoa, a pessoa, minha ovelha querida, ela se acaba. Porque você hoje em dia não pode conquistar nada. Você não pode conquistar nada. As pessoas, elas querem os seus frutos, mas elas não querem plantar como você plantou. Só Deus sabe o que você tem feito para você chegar onde você chegou aí, para você ter a sua casa, por mais simples que seja, mas só você sabe o quanto você fez isso aqui, ó. E tem gente que olha para você e diz, é sorte, essa mulher tem sorte. Não é verdade? Sim ou não? Que Deus te proteja, que Deus te livre de toda a inveja. Essa campanha de oração, proteção contra a inveja, vai até domingo, para fechar os 7 dias. Eu preciso ministrar sobre você 7 orações.
7 ministrações para Deus quebrar todo esse mal. Amém, ovelha querida? Independente da religião que você venha a ser, Deus é um só, ponha isso na tua cabeça. É por isso que eu digo sempre, quando eu digo que Deus não é religião, eu sei do que eu estou falando. Você vê até um pastor com inveja de outro pastor. Então assim, Deus não é religião. Deus não é religião. Você quer dizer assim, ó, qual é a sua religião? A minha verdadeira religião, você amar a Deus e você ajudar o seu próximo. Aí você é um filho de Deus. Aí você está na verdadeira religião. Porque tem pessoas que batem no peito e dizem, eu sou de tal religião, mas quer ver o mal do outro irmão, mas quer prejudicar outra pessoa. Então, Deus não quer, Deus não se agrada disso. Deus se agrada quando você olha para alguém vencendo e você se alegra. É esse sentimento que Deus quer ver em nosso coração. Não é verdade? A alegria do próximo sendo a nossa alegria também. Você concorda com o seu bispo, ovelha querida? Olha o que diz aqui a Bíblia, preste atenção. A palavra de Deus diz aqui no livro de Gênesis, no versículo 26, a partir do versículo 12, diz assim, ó: plantou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. 100 por um quer dizer 100 vezes mais. Só que é muito poderoso. Escute isso aqui. Plantou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Grave isso, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, a ponto que os filisteus lhe tinham inveja, por isso lhe entulhavam todos os poços. Eu vou explicar isso aqui para você. A Bíblia diz que em um ano muito difícil, que muita gente perdeu tudo, esse ano que a Bíblia está se referindo, foi o ano que veio fome sobre a terra, que todo mundo perdeu, muita gente perdeu, e a Bíblia diz que Isaque prosperou. E a Bíblia diz assim, ficou riquíssimo, prosperou, porque o Senhor o abençoava. Olha qual era o segredo de Isaque? Deus. O segredo da prosperidade de Isaque era a bênção de Deus. Isaque era um homem que tinha rotina espiritual muito forte. Isaque era um homem que ele tinha um hábito de ofertar a Deus. Inclusive você que está ofertando aí a Deus, que Deus te abençoe, que Deus cubra. Você que está ofertando a Deus, escreve sempre assim, ó, Senhor, lembra-te da minha oferta. O hábito de você ofertar, mesmo que venha a ser o seu pouco, faz Deus colocar você no muito. Aprenda isso. O hábito de você ofertar a Deus traz prosperidade para a sua vida. Amém? A Bíblia diz que Isaque era um homem que tinha rotina espiritual, era um homem ofertante. Se você ler na Bíblia, você vai ver isso. E em um ano de muita miséria financeiramente falando, era uma fome muito grande, Isaque prosperou. Mas ele prosperou de uma forma sobrenatural. E eu quero declarar que você vai prosperar esse ano. Pode ser um ano muito difícil para muita gente, mas para você que tem rotina espiritual, minha ovelha, eu quero declarar um tempo de prosperidade, um ano de prosperidade, um ano de coisas sobrenaturais na tua vida financeira, nas tuas conquistas. Diga eu creio, diga eu tomo posse. Está aqui, ó. Vou ler de novo. Diz assim a Bíblia: semeou Isaque, plantou, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, a ponto dos filisteus lhe terem inveja, e entulhava todos os poços. Escute, Isaque ele trabalhava plantando. Você só consegue plantar se você tiver água para regar. Então a Bíblia diz que Isaque cavava e a água brotava. Isaque cavava o poço e a água brotava. Mas os filisteus, as pessoas daquela cidade, começaram a observar Isaque e começaram a ver que estava acontecendo algo diferente com ele, porque ele plantava uma semente e nascia 100. Só Deus faz isso. E a própria Bíblia está dizendo, porque o Senhor o abençoava. Então os filisteus começaram a observar e começou a ver o crescimento dele e começou a ter inveja. Porque é assim, ovelha querida. Se você está no seu canto, se você, é como dizem, né? Ninguém joga pedra em árvore seca, só em árvore que dá fruto.
Se você está no seu canto lá, né, jogado, ninguém liga para você. Mas se você começar a prosperar, se você começar a crescer, se você começar a reformar a sua casa, se você trocar de carro, pode ter certeza que vai começar a chamar a atenção de pessoas. Pessoas invejosas, porque pessoas vencedoras, elas não perdem tempo para olhar o que os outros têm. Elas se alegram e continuam seguindo em frente. Mas pessoas invejosas são aquelas que não conquistam e nem querem que ninguém conquiste. Você entende? Você está em um relacionamento, está feliz, o invejoso ou a invejosa começa a se praguejar. Não vai durar muito tempo. Não vai ficar muito tempo, está repreendido. Eu repreendo toda a palavra de maldição contra a sua vida sentimental. Toda inveja contra a sua vida sentimental venha a ser repreendida no nome do Senhor Jesus. Você crê? Então, a Bíblia diz que os filisteus, o povo daquela terra, ficou com tanta inveja que começou a entulhar os poços. Quando Isaac ia dormir, entulhavam os poços. Por quê? Se eu não prospero, ele também não vai prosperar. O meu poço não dá água, o dele também não vai dar. O invejoso é assim. Ele não quer e não quer que ninguém prospere, não quer que ninguém venha a ser feliz. Ele não é feliz e não quer que ninguém venha a ser feliz. Mas a Bíblia diz uma coisa que os invejosos não sabiam. Os invejosos entulhavam os poços para prejudicar Isaac. Por que o meu poço não tem água e o dele tem? Por que o meu poço tem água, não tem água e o dele tem? Se o meu não tem água, o dele também não vai ter. E entulhavam os poços. Só que uma coisa eles não sabiam. A bênção não estava no poço. A bênção estava nas mãos de Isaac. Sabe por quê? Porque os invejosos cavavam poço e não tinha água nenhuma. Todo poço que Isaac botava a mão e cavava, a água brotava. Porque era Deus que fazia isso. E eles não entendiam isso. A bênção de Isaac não vinha do poço, mas vinha de Deus. Muita gente vai ficar sem entender. Eu quero profetizar que esse ano será um ano sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai colher 100 vezes mais. Você vai prosperar. Sua vida sentimental vai ser uma bênção. Muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: o que é que está acontecendo? O que é que ela está fazendo? O que é que ele está fazendo? É por isso, ovelha querida, me arrepiei aqui agora, que você tem que se apegar muito com Deus. Porque quanto mais você cresce, mais invejosos aparecem. Quanto mais você cresce, mais invejosos aparecem para tentar te prejudicar. Tem invejoso que ele fica só de longe te invejando, mas tem invejoso que ele não se contenta só em te invejar. Ele vai fazer algo para tentar prejudicar, como aconteceu aqui com Isaac. Por isso que nós temos que estar em oração, buscando a proteção de Deus contra toda a inveja. Amém, ovelha querida? Então, nós vamos orar mais uma noite, mais uma oração. Quem está aqui agora ao vivo, e você que me acompanhar em outro momento, em outro dia, você está na maior corrente de oração do mundo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder mais nenhuma oração. Clica aí embaixo na palavra inscrever-se. Glória a Deus. Deixa eu mostrar aqui para as minhas ovelhas. Já viu essa pulseira? Pulseira Jeová Jiré. E todas as minhas ovelhas no Brasil e em outros países, eu creio que um dia você vai ter essa pulseira. Essa pulseira, onde eu vou fazer reunião, culto, me encontrar com minhas ovelhas, eu presenteio as minhas ovelhas. Não é vendido, isso aqui é presente meu. Então, eu quero que você me siga no Instagram, porque lá nos meus stories sempre eu digo onde eu vou estar. Coloco as senhas. Por que as minhas reuniões? Muitas ovelhas perguntam isso. Por que as reuniões que o senhor faz tem que ser com senha? Porque senão é muita gente. Graças a Deus eu tenho muitas ovelhas no Brasil inteiro. Se eu não der senha, é muita gente. Como aconteceu em Aracaju. Inclusive, um beijo para as minhas ovelhas de Aracaju. Muita saudade de vocês. Em breve eu vou estar com vocês aí. Viu? Eu fui fazer um culto sem senha. Eu não sabia. Logo depois que começou a liberar os cultos, eu fui fazer um culto em Aracaju e deu tanta gente que parou a rua, parou o trânsito. Foi assim, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida aquilo. O povo de Aracaju é um povo de muita fé. Então eu só faço culto com senha, mesmo em ginásio. Por exemplo, eu fiz um culto tem poucos dias atrás no ginásio da Portuguesa.
que cabe mais de 12 mil pessoas. E vocês acreditam que ficou gente lá fora? Teve que colocar um telão lá fora, porque ficou muita gente sem entrar. Imagine. Então, eu só faço culto com senha. E é lá no meu Instagram Bispo Bruno Leonardo, que eu libero as senhas, tá bom? Um dia, eu creio, você vai ter essa pulseira aqui, ó. E a bênção de Jeová Jiré estará sobre a sua vida, minha ovelha querida. Glória a Deus. Já vou me preparar para orar. Prepare o pão e a água. Antes de eu orar, eu só vou ouvir um testemunho que sempre eu ouço, né? Eu comecei de novo a ouvir os testemunhos. Inclusive, você que quer mandar seu testemunho, o número é 71, prefixo 99279594. 71 99279594. Mande o seu áudio resumido, 1 minuto, 1 minuto e meio, com a palavra testemunho, tá bom? Tem uma pessoa da minha equipe que está com um celular na mão só para receber os testemunhos e enviar para mim. Vamos ouvir aqui um testemunho, ovelha querida? Vamos ouvir aqui. Oi, meu bispo, eu sou a Luana, sua ovelha de Campinas, e eu vim contar 3 testemunhos em um só. Mês passado eu fiz o propósito dos R$7 para uma vaga de estágio e graças a Deus eu consegui no lugar que eu mais queria e hoje eu estou trabalhando. O segundo testemunho é que há 2 meses atrás minha irmã ela fez uma cirurgia, mas no pós-operatório ela acabou tendo algumas complicações e ficou com água no pulmão. Meu Deus. E por causa disso ela sentia muita dor no peito, muita mesmo. Mas Deus tocou no meu coração para eu rezar o Salmo 91 7 vezes. Poderoso. E uma semana depois, constatou no exame dela que a água no pulmão tinha desaparecido completamente. Não tinha mais nada, graças a Deus. E semana passada, meu pai estava passando muito mal. Ele estava com tontura, oxigenação baixa. E ele acabou desmaiando nos meus braços e tendo convulsão. Mas eu mantive minha fé em Deus e fiquei firme. E ele precisou ser levado para o hospital. E chegando lá, um médico disse que era um começo de um infarto. Meu Deus. E durante toda a madrugada desse dia, eu fiquei rezando o Salmo 91 7 vezes também. E na oração do dia, você disse, meu bispo, que Deus estava combatendo todo espírito de morte e que também estava desobstruindo as veias do coração. Meu Deus. Nesse momento eu me arrepiei todinha. E eu sou muito grata por Deus ter colocado o Senhor na minha vida, meu bispo. Muito obrigada mesmo. Já disse que te amo hoje? Eu também te amo, minha ovelha querida. Que lindo, que testemunho lindo, muito forte. Nosso Deus, Ele é fiel. Você também vai ter testemunhos para contar, amém? Prepare o pão, prepare a água, deixa aí na minha frente, eu vou orar. Farei uma oração muito forte de proteção contra toda a inveja. Amém, ovelha querida, glória a Deus. Escuta o que eu vou te falar. Assim que terminar essa oração, eu quero que você compartilhe essa oração com 7 pessoas. Agora dê prioridade a quem você nunca enviou uma oração minha. E eu também peço às minhas ovelhas que têm Instagram, pegue o link dessa oração e marque nos seus stories. Escreva lá, oração fortíssima contra a inveja. Amém? Explique aos seus amigos, seguidores do Instagram, como essa campanha está sendo forte. Tem muita gente que vai te agradecer por você dar um direcionamento espiritual para eles, que é a rotina espiritual. Amém? Vamos orar. Eu vou colocar aqui o fundo de oração. Vou colocar o fundo de oração aqui agora. Aleluia. Eu quero que você, se você puder, feche os seus olhos e com muita fé receba todas as palavras em oração que eu vou enviar para você. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz que o Senhor é quem corta o laço, é quem quebra a lança, quem despedaça a lança do inimigo, do adversário. Meu Deus, eu quero te pedir nesse momento, nessa, meu Deus, hora que é a hora sagrada, a hora da viração, o horário em que o Senhor visita o homem. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar os teus filhos, as tuas filhas, a mesma bênção que estava sobre Isaac, meu Pai, venha estar sobre a vida deles, sobre a vida delas. O Senhor abençoou Isaac
Isaac tinha rotina espiritual. Isaac, meu Deus, ele te honrava. E a tua palavra diz que naquele ano, que foi um ano tão difícil para tanta gente, o Senhor abençoou a Isaac, prosperou muito ele, a ponto dos moradores daquela cidade ter inveja dele. Eu quero declarar que nenhuma inveja, meu Pai, será mais forte do que o teu poder, do que a tua promessa. Faz cair por terra, Senhor, toda inveja que foi direcionada, lançada contra a vida sentimental, a vida financeira, os sonhos, os projetos, meu Pai, do teu filho, da tua filha, que caia por terra, bata em retirada e não prevaleça, no nome do Senhor Jesus. Põe a mão assim, pega a mão direita, coloque acima do seu coração e diga assim: meu Deus, me protege contra toda inveja, contra toda investida do inimigo. Diga: eu recebo essa oração com toda a minha fé e eu creio que a minha vida está protegida pela Santíssima Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Agora eu quero que você incline a sua cabeça, com os olhos fechados, e você ore assim comigo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, você colocou o pão e a água, como um pedacinho desse pão já está consagrado pelo poder da oração. Enquanto eu troco aqui o fundo, como um pedacinho desse pão, e logo depois beba um pouquinho da água. Coma com calma para não se engasgar. Não é verdade? Pedacinho do pão e um pouquinho da água. Escute, meia-noite nós vamos voltar. 7 minutos de oração, não quebre. Já fica aqui me aguardando, vai ser muito forte. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você compartilhe. Ninguém vai sair daqui sem compartilhar. Até você que está pela primeira vez. Compartilhe com 7 pessoas. E você que tem Instagram, coloca o link lá nos seus stories. Tá bom? Tá certo? Seu bispo já te disse que te ama hoje. Olha, te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe muito. Até a meia-noite.